Eu vou usar uma outra imagem para definir o que eu quero colocar, que eu anotei aqui. O maluco o velho que lambeu a arma. Vocês viram essa cena, né? Eu fiz questão de não repostá-la, porque eu achei ela uma das coisas mais escrotas, grotescas e feias que eu já vi na minha vida. E eu fiquei pensando que uma coisa me incomodou muito na maneira como o nosso campo reagiu a essa imagem. É uma coisa que, em geral, eu me incomodo e não sabia muito bem por quê. Que toda vez que vem uma cena dessa, essa foi muito explícita, mas outras equivalentes, o nosso campo que, em geral, fala Freud explica, e isso é vontade dele, né? Que ele, na verdade, ele é gay enrustido. Ele tem desejo para chupar o órgão masculino, na verdade. É isso que ele está fazendo. Ele está sublimando o desejo dele. Ele está recalcando e está tomando aquilo como um símbolo, né? E a gente fica tirando sarro disso. E eu vou te falar, sempre me incomodou um pouco essa coisa que falam que esses homofóbicos, esses caras todos, eles são gays enrustidos. Eu acho meio desrespeito, tanto com os gays e com os enrustidos também. Mas nesse caso desse cara, para mim ficou muito mais evidente o que eu quero colocar. Eu achei uma puta falta de respeito com as pessoas, homens e mulheres, que assumidamente ou reprimem o desejo de fazer o que todo mundo acha que ele estava querendo significar lá, né? Com o desejo de chupar uma outra coisa que não arma. Eu não acho que é o caso daquele cara. Eu acho que esse cara é um bolsonarista, claro, ele é desrecalcado, eu não acho que ele é reprimido, eu não acho que ele é enrustido. Ele foi um dos poucos caras que saiu do armário em relação ao que o bolsonarismo é. Sabe o que ele chupou lá? O que ele lambeu lá? Ele lambeu exatamente o cano de uma arma. Ele não lambeu o símbolo de mais nada. O que esses caras têm tesão, qual é o que ele deseja, ele deixou muito claro, tanto quando ele lambeu, quanto ele falou. Ele deseja matar. É uma turma que goza quando mata. É sadismo, é perversão. É a essência do fascismo, que não é homossexualidade reprimida. Porque acho que eu conheci muita gente reprimida na minha vida em relação à sexualidade e várias coisas, eu nunca vi nenhuma delas ter um tipo de sintoma como esse. Nunca vi. Eu acho que esse cara, ele é assumido. Ele lambeu o cano de uma arma. E é isso que eu acho que está muito colocado nessas eleições e que não está... Eu não acho que essa é a escolha que as pessoas estão depositando na urna e acho que deveria ser. O Brasil tem um conflito muito claro entre a vida e a morte. A luta de classes no Brasil, acho que do ponto de vista marxista, sim, talvez o Brasil seja o estudo de caso mais exuberante da história do capitalismo. A luta de classes aqui é tão presente que ela se tornou algo imanente. Ela quase não é mais observável, porque ela se travestiu de natureza, de mundo real, porque foram 500 anos de um nível de expoliação sem nenhuma responsabilidade civilizatória histórica, em que a definição da própria nacionalidade é uma profissão exploratória e uma colonização tão supremacista, mais do que nos Estados Unidos, que a gente não consegue nem ver. Esse mérito, eu acho que o movimento negro brasileiro tem, assim, colossal, de ter conseguido, assim, na coragem, na força mesmo, revelar para mais gente a dimensão do racismo brasileiro, que para muita gente ainda segue sendo invisível. O que o governo de Jair Bolsonaro traz para nós, eu diria que, primeiro, o governo de Jair Bolsonaro é o resultado de um país, né, que tem tendências estruturais, dentre as quais o racismo, que faz com que nós sempre caiamos na mesma vala, dos mesmos problemas. Ou seja, o governo de Jair Bolsonaro ele é produto, né, de uma sociedade racista, de uma sociedade desigual, de uma sociedade autoritária. Eu diria que é o ponto, eu ia falar que é o ponto mais alto, mas na verdade é o ponto mais baixo com que nós já chegamos em relação a todo esse problema. Mas, na verdade, o governo de Jair Bolsonaro ele traz para mim uma novidade, né, em termos, olhando para as relações raciais no Brasil. E qual é essa novidade? O Brasil ele foi um país que sempre se constituiu a partir de uma ideia de superioridade branca. Isso é desde o século XIX, nós podemos observar, né, primeiro a escravidão, depois
todos o período no Império, depois do período republicano, o Brasil ele sempre se constituiu a partir também de teorias raciais que serviam de explicação para a desigualdade brasileira, serviu de explicação também para legitimar o poder das elites. Agora, veja só, nós sempre falamos de superioridade racial, porque a superioridade racial é uma questão fundamental para entender a dinâmica racial na América Latina. Porque na América Latina se teve que construir uma coisa que não existia na América Latina. O que é branco? Branco é uma coisa que não existia na América Latina. Então veja que a imigração, né, e todas as relações de poder na América Latina foram constituindo a ideologia do que é ser branco, né, que os estudiosos chamam de branquitude. Só que vejam que sempre se tratou da seguinte maneira. No Brasil, né, por exemplo, o grande problema é que nós não somos tão brancos como são os brancos europeus. Então, as ideologias do branqueamento, a ideia de que era preciso ser cada vez mais branco para se atingir um patamar de desenvolvimento próximo das chamadas nações civilizadas ou mais desenvolvidas. Mas sempre se teve a ideia de que ninguém era tão branco assim. Então, o branco é superior. Diferentemente dos países, como por exemplo nos Estados Unidos, em que você teve segregação racial, e aí se falava de uma outra coisa, que é de supremacia branca, que é uma outra coisa. Que, na verdade, estabeleceu uma linha de corte entre negros e brancos, de tal sorte que são sociedades que se pautam por uma separação. Né? Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, são desgraças dinâmicas igualmente ruins, mas em contextos distintos. Tá? Só para deixar isso bem claro. Agora, qual a novidade que o governo Bolsonaro traz? Eu acho que pela primeira vez, por conta de uma dinâmica internacional, é importante entender a geopolítica nisso, entender também a degradação das condições econômicas sob o neoliberalismo. O que significa isso? O governo de Jair Bolsonaro traz para o Brasil uma novidade, que é a supremacia branca. Ou seja, a ideia de que o Brasil é um país que tem que estabelecer uma linha de corte entre negros e brancos, é uma política declaradamente de extermínio de minorias, veja o que acontece com os povos indígenas, e isso só pode ser entendido, repito, se nós entendemos as relações desse governo com a dinâmica internacional, inclusive em termos as relações com grupos políticos de extrema-direita e que são grupos supremacistas nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu acho que essa é a grande novidade, né? Ou seja, nós saímos da ideia de superioridade branca para a ideia de supremacia branca, em que declaradamente existe uma espécie de projeto de violência contra minorias, abertamente. O Brasil sempre foi um país violento com minorias, sempre foi um país racista, né? Isso aí não é novidade, mas eu acho que esse governo traz uma novidade que torna as coisas muito mais agudas e muito piores do que se pode imaginar. Mas que eu acho que existe uma outra dimensão que não é simplesmente a racial nem a étnica, mas que já se expressa quase no suicídio do país, que é o país, eu acho, mais vivo do mundo, a maior biodiversidade do mundo ainda é aqui. São 500 anos de assassinato florestal metódico, diligente, organizado, rentável. E ainda somos o país mais biodiverso do mundo. Fim de semana passado eu andei na Mata Atlântica. Tem um tequinho ainda assim. É cheio de coisa. Tem onça. Tem macaco. Esse é o país mais vivo do mundo, que se traduz não só na nossa natureza, mas no nível de resistência e de expressão do povo brasileiro, a brasilidade que o Luiz Simas expressa tão bem. É uma frase, eu vou citá-lo mal, mas eu acho que é exatamente isso que ele quis colocar, que é porque ele ama a brasilidade que ele odeia o Brasil, ou algo assim. É porque o Brasil é um terror que ele ama a brasilidade. Mas eu quero começar esse nosso papo trazendo à baila aqui alguns conceitos, né? Particularmente um conceito que você tem trabalhado muito e que tem sido, para mim, um norte para pensar o Brasil nesse contexto tão horrível que a gente está vivendo, do ponto de vista político e econômico também. Você traz o conceito de brasilidade. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque você estabelece uma distinção entre o Brasil institucional, o Brasil e a brasilidade. Fala um pouco sobre isso para a gente poder entender o que isso significa. Bom, o Brasil institucional, o que eu chamo de Brasil institucional, o Brasil oficial, ele é um projeto muito bem sucedido de ódio.
né? Então, nessa circunstância, inclusive, é que eu costumo dizer que a gente tem que encarar com a maior seriedade o fato de que esse Brasil institucional, esse projeto de ódio, até agora foi bem sucedido, deu certo, né? Não é um desvio, não é um equívoco, não é um erro. Ah, por que é assim? É assim porque foi projetado para ser assim. Então, é um projeto colonial que é estruturado a partir de uma dimensão heteropatriarcal, branca, fundado na domesticação dos corpos, na submissão dos corpos para o trabalho, é o caso dos corpos escravizados de pretos, negros, indígenas, na submissão do corpo da mulher à lógica da virilidade masculina, da submissão do corpo masculino à domesticação pela virilidade, porque essa também é uma instância de domesticação do corpo, e todos os corpos são, no fim das contas, domesticados, normatizados dentro de um imaginário catequista ligado à ideia do pecado. Mas, ao mesmo tempo que você tem esse Brasil institucional, que é um projeto de horror, que é um projeto de ódio, que é um projeto de exclusão, você tem a brasilidade que, no fim das contas, é um caldo de cultura que opera nas frestas do Brasil institucional e numa situação que tensiona a relação com esse Brasil institucional, né? E que está presente, no fim das contas, na música do Gonzaga, que está presente no samba do Cartola, que está presente na ciranda de Dona Lia, que está presente na capoeira de Mestre Bimba, na capoeira de Mestre Pastinha, que está presente no prato de Dona Edith, no samba de roda do Recôncavo, está presente nos bois misteriosos do norte brasileiro, presente nos candomblés de Queto, Jeje, Angola, nas umbandas, torés, babassuês, está presente em tudo isso. Então, essa brasilidade, né, é um grito contra o Brasil. Esse Brasil institucional age geralmente contra essa brasilidade, muitas vezes não apenas reprimindo, mas tentando domesticá-la para tirar dessa brasilidade a potência libertadora que ela tem. E a brasilidade, só para concluir, é muito interessante porque ela não opera exatamente na dimensão do amor contra o ódio e tal, até porque tem uma coisa de que Exu fala que é muito interessante, e que o fundamento contrário ao ódio, que mais irrita o ódio, não é nem o amor, né? É a alegria, que o professor Muniz Sodré diz que é a base do pensar na Go. Então, a brasilidade é uma experiência libertária de alegria contra o horror que é o Brasil institucional. Exatamente, porque a brasilidade, o povo brasileiro, é uma história de insistência em seguir vivo e se expressando de maneira única, em coalizão com esse território, em coalizão etno-botânica, em coalizão espiritual com as forças e com os arquétipos que se expressam nas nossas matas, praias e vales e canyons e tudo mais, entendeu? Na expressão dos nossos produtos, ingredientes alimentícios, que também são os mais ricos do mundo, disparado, e que o Brasil insiste, como Brasil, representado por essa bandeira, matar e morrer junto. Exatamente porque a gente não tem nem a autoestima suficiente para ser um explorador racional do que está acontecendo aqui. É uma inconformidade com a existência desse país. E eu acho que isso, sem exagerar mesmo, eu acho que isso é o que está inconscientemente, ou de maneira imanente, melhor falando, é o que está colocado no voto nesse dia 2. É isso que me deixa tão nervoso de não ganhar no primeiro turno. Não é o risco de perder a democracia no meio do caminho. É o risco de falar assim, cacete, nem diante da morte em pessoa, aqui, ó. Bolsonaro, aqui, ó. Vai, Bolsonaro. Bolsonaro, tamo junto aí na luta, hein, Bolsonaro. E eu vou mandar um recado pra você. Não é um recado, não. É uma ordem que eu tô te dando. Uma ordem, Bolsonaro. Na hora que você colocar a faixa de vencedor das eleições, você vai dar um golpe no Congresso e no Supremo. O golpe vai ser esse. Eles vão ter que seguir a Constituição. Aqui, ó. Bolsonaro, aqui, ó. Vai,
Vai, Bolsonaro. Bolsonaro, tamo junto aí na luta, hein, Bolsonaro? Eu vou mandar um recado pra você. Não, recado não. É uma ordem que eu tô te dando. Uma ordem, Bolsonaro. Na hora que você colocar a faixa de vencedor das eleições, você vai dar um golpe no Congresso e no Supremo. O golpe vai ser esse. Eles vão ter que seguir a Constituição. Qual? Esse monte de gente cínica que se aliou a tipo, esse cara, e esse monte de brasileiro, de gente que compartilha a mesma nacionalidade, os mesmos documentos que eu e que você também, entendeu? E que se sentem representadas por essa força libidinal mortífera, por essa pulsão de morte. Nunca foi antipetismo. Isso é uma coisa que está muito clara desde o começo. Não é antipetismo. Entendeu? Não é. É uma força profundamente brasileira. Entendeu? Que é esse conflito de uma luta de classes que se dá nesse nível biológico, que é a vida contra a morte, a vontade de morrer e a insistência em viver, em permanecer vivo e florescendo, que é o que o povo brasileiro é capaz de fazer. E dessa forma é que existem forças no Brasil se realinhando que o vocabulário político não é mais capaz de traduzir. E acho que o grande desafio para a gente, ganhando essa eleição, seja no primeiro ou no segundo turno, porque, novamente, eu acho que a gente vai ganhar no segundo turno se tiver. Então eu não vou ficar desesperado no primeiro. Se a gente não ganhar no primeiro turno, cabeça muito erguida, campanha vigilante, rua, argumento, força, mais aliança, e vamos ganhar no segundo, tá bom? Mas o que vai me deixar chateado é que a gente não vai provar para si mesmo que majoritariamente a gente é capaz de se olhar no espelho e ver o que está acontecendo na nossa cara, nosso rosto mesmo, como país, como país. Porque a prioridade, de novo, não é se reconciliar com a bandeira do Brasil. Não é. A prioridade não é se reconciliar com a camisa da seleção, com a merda da camisa da seleção brasileira que o Neymar vai vestir para ir tentar ganhar o hexacampeonato no Catar. Os caras falando de ditadura na Cuba, Venezuela, sei lá onde, entendeu? Que o PT apoia. Um monte de apologista da ditadura brasileira indo jogar bola numa outra ditadura. Então, assim, essa reconciliação é a prioridade 20 na minha lista. A reconciliação que a gente precisa fazer não é nem reconciliação. É quase assim, é acordar. Acordar. Não é se reconciliar com a história brasileira, é o contrário. Entendeu? É começar a tentar, de maneira objetiva, não conciliar mais com essas forças que continuam achando brecha para matar mais ainda a ideia de um povo brasileiro possível. O que tem que ser feito é uma reconciliação com a Chai Suruí. Meu nome é Walela Roichai Paité Bandeira Suruí, que significa, na língua tupimondé, que é a língua do meu povo, mulher inteligente, né? Mas as pessoas me chamam de Chai. Eu sou filha da Neidinha e do Almir, né? Que são dois grandes ativistas. Meu pai é internacionalmente conhecido e minha mãe é a maior guerreira que eu já conheci, né? Eu sou da terra indígena 7 de setembro, da aldeia Lapetanha, né, perto do município de Cacoal, que alcança até o estado de Rondônia até o Mato Grosso. Durante a pandemia, minha mãe teve que sair de Rondônia, né, porque estava sendo ameaçada, que estava recebendo ameaças de morte. Esse cocá aqui, meus tios fizeram para mim antes de eu vir para cá. E meu tio falou, Labiuai, tem que ter esse cocá, porque cada cocá tem um significado, né? Esse cocá aqui é cocá de guerra, é cocá de luta. Talvez acho que a gente não trava as guerras como antes, né? Mas a gente está travando uma guerra dentro dos nossos territórios e aqui também. E ele falou, então, é cocá de guerra, é cocá de luta que você vai levar. E é esse o peso que esse cocá tem, né? O peso de trazer a voz do meu povo, o peso de estar aqui lutando pelos nossos direitos mesmo. Só que também tem muita proteção, né? Esse aqui é poder,
esse aqui é paz e esse aqui é proteção. Então, apesar de eu estar aqui, né, e carregando isso, que às vezes pesa assim muito na cabeça, eu não tô sozinha. Pelo menos eu não me sinto assim. O líder se torna quando o povo fala aquilo para você, quando ele diz que você é líder, né? Eu não posso dizer que eu sou representante de ninguém. Eles que têm que dizer isso de mim, que eu os represento. Tanto que no começo, né, quando eu comecei com ativismo e tudo mais, meu Deus, eu morria de medo, eu nunca falava, as pessoas falavam assim, líder. Não, líder não, eu sou ativista. E hoje, isso já acontece e eu né, me sinto muito honrada e com muita responsabilidade de carregar tudo isso, né? De você poder representar e levar a voz do seu povo mesmo, né, para o mundo, que é isso que eu estou tentando fazer aqui, trazer para o mundo. Eu não sei que nome se dá isso, né, mas eu tinha que estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, falando o que eu estou falando, porque isso precisa ser feito, isso precisa ser ouvido e precisa ser falado. E não é fácil, muitas vezes não é fácil, é muito difícil, né? Eu estou falando para ti aqui de todas as coisas que a gente passou, né? De invasão, de ameaça, e que o trabalho não acaba, nunca. A gente não tem hora para dormir, a gente não tem hora para acordar. O telefone nunca para de tocar e você não pode não atender, porque você não sabe o que está acontecendo do outro lado. O colonizador veio e ele nunca foi embora, ele ficou no Brasil. Porque o que aconteceu quando a gente foi colonizado? Eles vieram, eles invadiram, eles mataram, né? Eles tiraram a nossa religião, eles tiraram o direito da gente ser quem a gente quer ser e de como a gente quer ser e de como a gente quer fazer as outras coisas. E vai me dizer que isso não acontece até hoje? Né? Eu acabei de falar, o que a gente está passando é invasão, é morte, né? É exclusão, é racismo. Então ele veio e ele nunca foi embora, ele está aqui ainda. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível. E eu acredito nisso. A gente tem que acreditar que o sonho é possível mesmo, até porque a juventude é isso, é esperança. Né? A gente é esperança. Então, eu vou dizer que não dá mais tempo? Que não tem mais jeito? Não. Esse mundo só vai ser salvo se tiver os povos indígenas passar pela sabedoria indígena. Se não passar pela sabedoria indígena, não tem mais jeito.